Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rony Emerson para mais um vídeo de orientação do canal Estudo Web. Para aqueles que não assistiram recentemente, no último dia 29 de janeiro de 2021, às 19 horas, nós tivemos uma live onde nós falamos sobre introdução à lógica de programação, falamos sobre algoritmos e apresentamos o algoritmo narrativo, fluxograma e pseudocódigo. Falamos outras coisitas mais, mas eu passei algumas tarefas para a galera e o pessoal ficou na dúvida de como fazer o fluxograma e falaram: Rony, existe alguma ferramenta bacana para a gente desenvolver o fluxograma? Essa ferramenta pode trabalhar na web, eu não fico em casa, não tenho acesso muito ao computador, então eu estou aqui apresentando hoje um vídeo super rápido, apenas de orientação de como fazer um fluxograma com uma ferramenta chamada Draw.io. Vamos lá? Primeira coisa a fazer: abrir o navegador de vocês, digite no campo de busca Draw.io. O endereço que vocês vão utilizar seria esse daqui. Vocês podem ou iniciar a ferramenta ou fazer o download dela. Para aqueles que querem fazer o download, existe a possibilidade de vocês baixarem a ferramenta através do GitHub, mas para aqueles que são entusiastas da Microsoft e gostam de colocar como aplicativo, se vocês digitarem Draw.io na ferramenta de busca, vocês podem colocar como Draw.io Microsoft ou simplesmente download, por exemplo, e adicionar o Draw.io pela Microsoft Store. Sim, existe na Microsoft Store. Para aqueles que querem fazer uma forma mais simples e automatizada de instalação. Para aqueles que gostam de escolher fazer na veia, colocar manualmente, nós temos a versão para Mac e para Windows e para Linux, através da ferramenta no GitHub. Mas vamos olhar pelo menos para a internet, ok? Vamos dar um Start. Iniciando a ferramenta, ela vai perguntar para a gente se nós queremos criar um novo documento ou se vocês querem abrir um documento já existente. Nesse caso, nós vamos criar um documento. Não vou entrar a profundo na ferramenta porque não é esse o objetivo, mas ela é uma ferramenta bacana, open source, e ela tem muito mais do que simplesmente fazer objetos de fluxograma. Como por exemplo, para aqueles que são entusiastas em rede network, vocês podem fazer diagramação de rede, hacks e afins. Para aqueles que gostam de desenvolvimento de softwares também, existe bem uma estrutura para fazer elo de ligações com o banco de dados, é bem interessante. Mas, seguindo o nosso projeto, nós vamos pegar um documento em branco, criar. Observe que automaticamente quando eu crio, eu já tenho a minha aba geral, onde eu já tenho os principais objetos que podem me ajudar na confecção do meu fluxograma. Mas vem mais uma vez: não é possível montar um fluxograma sem ter uma ideia mínima relacionada a funções, ou seja, eu tenho que ter uma necessidade para desenvolver um fluxograma. Se eu não tiver uma necessidade, se eu não entender uma ideia de fluxo, fica muito mais difícil tentar criar um fluxograma. Então, pensando nisso, nós vamos utilizar como exemplo o mesmo exemplo dos vídeos, e para aqueles que não assistiram a live, ok, mas assistam lá, vai ser bem interessante. Foi a última live do dia 29, mas eu vou usar o mesmo exemplo que eu falei na live, tá? Qual que é? Como atravessar a rua num semáforo de pedestre. Então vamos começar a construir os objetos. Todo o fluxograma ele tem uma característica como qualquer outro projeto. Ele tem um começo, um meio e um fim. Então ele tem um início, um desenvolvimento de ações e uma conclusão, uma finalização dessas conclusões.
O mesmo objeto que nós vamos inserir no nosso campo de fluxograma para início é o mesmo do fim, é a elipse. Então vamos clicar na elipse. Então, se ele é o mesmo objeto, eu vou descrever aqui início, ok? Vou clicar novamente e vou digitar fim. Perceba que é bem simples de utilizar, tá? Olha que legal. O que eu preciso fazer? Bom, a nossa ideia seria tipo fazer um fluxograma de uma pessoa atravessando a rua, né? Atravessando uma rua num semáforo de pedestre. Então eu tenho algumas ações. Quais seriam elas? Bom, a primeira ação seria observar o semáforo. Uma segunda ação, ou que dentro dessa ação, estaria tipo verificar se o semáforo está verde. Afinal de contas, eu preciso dele verde para poder passar. Se ele estiver verde, eu atravesso. Mas se ele não estiver verde, eu preciso ter uma condição para isso. Então eu já consegui observar que eu tenho uma caixa aqui relacionada a processamento. Essa caixa relacionada a processamento é tudo que for tipo utilizado para iniciar uma ação, nós colocamos essa caixa. E aí a gente coloca a primeira ação, fazer o que? Observar o semáforo. Ok? Observar o semáforo. Ok. Agora, qual seria o nosso próximo passo? Como a gente já acabou de falar, verificar se ele está verde. Então eu uso o objeto que faz essa análise de discussão, né? Ele é o de decisão. Então ele vai ter duas opções. Ele entra uma opção e pode ter duas, tá? Se ele pode ter duas, automaticamente eu vou ter que nomeá-las para ficar fácil de interpretação. Então eu vou colocar uma caixa para não e vou colocar uma caixa para sim. Observem que é muito mais simples quando a gente começa a colocar os objetos e poder trabalhar com eles dessa forma. E vocês já vão entender logo o porquê disso. Tá ficando bonitinho nosso fluxo, hein? Então, vamos pensar já desenhando esse fluxo. Se o semáforo estiver... A gente observou o semáforo. Se o semáforo estiver... Está verde. Se o semáforo estiver verde, eu tenho uma condição. Se o semáforo não estiver verde, eu tenho outra condição. Então vamos pensar no semáforo estar verde. Então eu coloco outra caixa de processamento. Afinal de contas, eu tenho uma nova ação. O semáforo está verde? Tá. Então o que eu vou fazer? Vou atravessar a rua. Mas e se o semáforo não estiver verde? Então vamos colocar uma outra caixa de ação. E segundo a nossa descrição, o que a gente falou que ia fazer se não estivesse verde? Nós iríamos esperar. Então, esperar um pouco. Ok. Observem o seguinte. Eu vou começar a ligar os pontos agora, né? Para começar a ligar os pontos, eu posso fazer de uma forma bem simples. Passando o mouse pelo objeto, eu já vejo essas setas. Eu posso só clicar nela e ela vai ligar um objeto ao outro. Observem as setas de orientação. O fluxograma ele sempre vai da escala menor para a escala maior, ou seja, sempre um único fluxo. Ok? Vou dar um exemplo de um fluxo inverso aqui para vocês. Não faz sentido o fim voltar para uma ação, ok? Então, agora nós vamos fazer a nossa decisão. Tá, Rony, ok, mas aí eu vou esperar um pouco e isso aqui vai ficar finito? Não, todo fluxograma deve ter começo, meio e fim. Então a gente vai ter que fazer um looping. Para fazer esse looping, nós usamos um outro ícone que a gente chama de conector, tá? Ele geralmente é só simbolizado por uma bolinha, tá?
e nós colocamos essa bolinha um pouco antes da caixa de ação. Então nós fazemos praticamente isso aqui, ó. Eu vou colocar o meu conector aqui. Do meu início eu vou para o meu conector, e do meu conector eu vou para a minha primeira caixa de ação, e da minha caixa de ação negativa eu vou para o conector. Vamos entender então? Basicamente nós temos o início do nosso fluxograma. Eu quero atravessar a rua na faixa de pedestre. O que eu tenho que fazer? A primeira ação, observar o semáforo. O semáforo, primeiro questionamento de decisão. O semáforo está verde? Se sim, atravesso a rua. Fim do meu fluxograma. Vamos fazer um teste com a negativa. Inicio meu algoritmo. Meu botão de conector não está fazendo nada no momento. Nós chegamos a uma observação. Observamos o semáforo. Está verde? Não. Então o que nós temos que fazer? Esperar um pouco. Logo na sequência, o que a gente precisa fazer? Voltar para o ponto de conexão. Qual a próxima ação? Observar novamente. Está verde? Não. Voltamos a esperar um pouco mais. E vamos fazer esse looping até qual condição acontecer? Até o semáforo estar verde? Sim. Aí atravessamos a rua. Para aqueles que querem utilizar a ferramenta instalada no computador, a abertura é da mesma forma. Podemos simplesmente no ambiente tanto Windows, Linux ou Mac, podemos chamar a ferramenta Draw.io. Observe que a ferramenta vai abrir praticamente da mesma forma. E aí nós podemos ou criar um documento do zero ou abrir um documento existente. Criar um documento zero. E aí pessoal, gostaram? Ah, Rony, eu queria salvar o meu documento que eu fiz na internet e abrir no meu computador local. Não tem problema. Vocês podem salvar o fluxo de vocês na própria máquina, por exemplo. Então vou salvar o computador. Podemos até observar a nossa pastinha onde foi salva, tá? Salvamos na pasta de download. E quando abrirmos a ferramenta na nossa máquina local, nós podemos clicar em arquivo, abrir e abrir o nosso documento que foi salvo, que foi desenvolvido pela web. É isso aí, pessoal. Então eu espero que tenha sido proveitoso, eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha aí, eu acho que mereceu um joinha. Se inscreva no canal e fique atento para os próximos vídeos do canal Estudo Web. Abraço, tchau, tchau.